Uma boa noite aos nossos irmãos da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Nesta noite nós vamos falar sobre o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do sede perfeitos, do item que fala sobre o homem de bem. Ser o homem de bem é o nosso propósito maior, que após a nossa reforma íntima ou durante o nosso processo de reforma íntima, nós devemos, por conta da nossa doutrina espírita, ir nos tornando ou trabalhando para que nos tornemos um homem de bem. Então, quais são os pressupostos básicos para que nós nos tornemos um homem de bem? Praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Esse é um dos primeiros itens. Ter fé em Deus e na sua bondade. Colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Primeiro pensar nos outros para depois pensar em nós mesmos. O homem de bem é bom, ele é humano, é benevolente e vê irmãos em todos os homens. Porque como nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos todos irmãos. Mas até que a gente desenvolva essa certeza, esse sentimento de irmandade, nós temos que evoluir muito. Mas nós estamos nos esforçando. A caridade é o seu guia, tanto é que o nosso lema na doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então não é aquela caridade ostensiva, mas é uma caridade sistemática, que esteja fazendo parte do nosso coração, do nosso interior. O homem de bem não sente ódio ou rancor dos seus semelhantes. O homem de bem estuda suas imperfeições e trabalha, principalmente no esforço para eliminá-las. Porque nós sabemos que todos nós temos imperfeições. E aquele homem de bem é o que já se dá conta das suas imperfeições, quais são as facetas da sua personalidade, do seu comportamento que ele deve trabalhar, que ele deve trabalhar para minimizar ou eliminar completamente. O homem de bem respeita seu semelhante. E por isso a gente tem que se esforçar para tentar ser, ou para trabalhar para vir a ser o homem de bem que nós precisamos para fazer a nossa reforma íntima. No final dessas qualidades, tudo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo ainda tem um item que diz assim: isto não é tudo que o homem de bem precisa fazer, mas quem se esforçar para possuir essas qualidades que nós enumeramos acima, está no caminho. A pessoa que se esforçar para fazer isso aqui está no caminho. Aí, baseado nesses princípios, nessas advertências do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer uma projeção do que seria, ou o que pode vir a ser o homem de bem no nosso meio. Vamos começar pela nossa casa, pela casa onde cada um de nós moremos com a nossa família. O que o homem de bem tem que mostrar em casa? Fé em Deus e amor à sua família. No trabalho, o que ele tem que fazer no seu trabalho, seja ele de que natureza for? Ele tem que mostrar empenho e retidão. No trânsito, meus irmãos, que é uma coisa complicada que todos nós enfrentamos, ele deve ser
benevolente e pacífico. Na casa espírita, em primeiro lugar, ele deve ser fiel à doutrina e ele deve ser acolhedor. Porque quando nós estamos na nossa casa espírita, nós estamos sob a proteção da nossa família espiritual, que são aqueles verdadeiros irmãos que construíram essa casa espírita. Então, se for um homem de bem que estiver frequentando a casa, ou se todos que frequentam a casa forem homens de bem, essa egrégora que brotará dessa casa será muito melhor. Vamos imaginar o homem de bem na vida social. Quem não tem a vida social? Fora da casa espírita, fora da nossa casa de residência, fora do nosso lar. Então, nós temos que, na vida social, respeitar o semelhante e viver de forma harmônica com todos. No time de futebol, no esporte, porque todos nós sabemos que é saudável a gente ter uma atividade esportiva. Então, o que o homem de bem, como é o homem de bem nessa parte esportiva? Ele pratica a justiça, a união, saber perder com dignidade quando o jogo é justo. Na política municipal, porque o dia que nós tivermos homens de bem na nossa política, o nosso mundo começa a mudar para melhor. Então, respeitar seus semelhantes e fazer o bem. Na política federal e estadual, o que esse homem de bem que estiver envolvido com a política deve fazer? O mesmo que nós, estudar as imperfeições e trabalhar no bem e para o bem. Na política mundial, também a mesma coisa, mas sem ódio ou sem rancor, pois nós somos todos irmãos. Não importa de que lado da fronteira nós tenhamos nascido, ou se num país nórdico, num país tropical, seja lá no que for, nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E aí, meus irmãos, a gente sempre vai abrindo o leque, projetando os nossos pensamentos e a nossa imaginação, e aí vamos pensar nesse homem de bem na humanidade como um todo. Não só no nosso globo terrestre, mas em todos os mundos de meu Deus, que são inimagináveis de tantos que são. Que Jesus já nos esclareceu que há muitas moradas na casa do Pai. Então, se em todas essas moradas houver, quando em todas essas moradas houver mais homens de bem, e vocês imaginam como seria o nosso mundo. Então, esse homem de bem vai se esforçar para praticar a lei de amor e de caridade, fora da qual não há salvação, como Jesus nos exortou. Então, quando a maioria dos habitantes do nosso planeta se aproximarem do homem de bem, começará então a transição planetária da nossa Terra. Então, que fique essa reflexão para nós que estamos tentando a nossa reforma íntima, para que nos tornemos homens de bem, para que a gente possa melhorar a nós, e uma vez melhorando a nós, vamos ajudando a melhorar o mundo, porque nós não temos ascendência sobre os demais irmãos, seja em que grau for, que tenham um grau de parentesco, que sejam do nosso convívio. Então nós temos que primeiro melhorar a nós, que já não é fácil. Vocês sabem que a parte mais difícil é a mudança, mas nós precisamos mudar para que a nossa terra mude. Então, pensando nessas qualidades do homem de bem, vamos ficar atento com o nosso orar e vigiar para que a gente possa seguir nesse caminho. Porque tudo isso que nós falamos não é tudo
ainda do homem de bem, mas quem se esforçar para possuir a maioria dessas qualidades que nós elencamos aqui durante essa conversa, já está no caminho. Então, eu sempre penso que Jesus diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça já é um caminho inicial para que a gente possa ir em relação à luz, nós crescermos em relação à luz, que é a nossa função, nos tornarmos seres humanos melhor, nós buscarmos ser esse homem de bem que Jesus nos diz. Então, para a nossa reflexão, fica essa palavra do homem de bem e que nós todos reflexionemos a esse respeito. Que Jesus continue conosco nos nossos corações e iluminando as nossas mentes em direção ao Criador. Que assim seja. E uma boa noite a todos os irmãos.